Prezados internauta, nós estamos iniciando a nossa catequese sobre a figura e a missão de São José. Estamos nos aproximando da festa de São José Operário, dia 1º de maio, e queremos então nos preparar para esta festa, que é importante aqui para a nossa comunidade paroquial. Esse dia é importante para nós, já que São José Operário é o nosso padroeiro. E nós estamos então, partindo da Sagrada Escritura, da tradição da Igreja, fazendo uma reflexão sobre a figura de São José, a sua missão. E hoje nós vamos ver José como pai de Jesus. Nós já vimos José como esposo de Maria, vimos também as diversas passagens, não vamos dizer diversas, mas as poucas passagens no Novo Testamento, dos Evangelhos, que fazem referência sobre a São José. Então hoje o nosso tema é José, pai de Jesus. Os Evangelhos apresentam Jesus como filho de José. Isso a gente encontra em Lucas, e também filho de José de Nazaré. Esse atributo de Nazaré é próprio de João 1,45. Ou então, o filho de José, de quem conhecemos o pai e a mãe, João 6,42. Ou o filho do carpinteiro, Mateus 13,55. Ou então, filho segundo se pensava de José, Lucas 3,23. Portanto, para os evangelistas, José é realmente pai de Jesus. Não é um pai apenas representativo. Apesar de Maria ter concebido por obra do Espírito Santo, mas na Sagrada Família, José, ele realmente exerce a sua função de pai, porque ele vai cuidar de Jesus. Ele vai prover as necessidades da Sagrada Família. É nesse sentido que ele é pai de Jesus, porque ele deu o nome a Jesus. Agora, como eu disse, José não é um pai num sentido estritamente genético. É no sentido semita, a gente pode dizer no sentido semita, pai social, porque dá um nome e começa a conviver com Maria. É pai, a gente pode também dizer, no sentido matrimonial. Então não é um pai apenas, que a gente pode dizer assim, figurativo. Realmente é pai de Jesus, porque acompanha esse crescimento de Jesus, está presente na vida do menino Jesus e está a serviço da Sagrada Família. Então, pai no sentido matrimonial. Agora, é difícil, apesar disso tudo, é difícil a gente qualificar essa paternidade de José. José como pai de Jesus. Mas para a gente qualificar essa paternidade, nós temos que fazer um esforço muito grande, porque não é fácil a gente qualificar essa paternidade. Então, eu gostaria aqui de descrever algumas qualificações dessa paternidade, ou seja, esforços no sentido de mostrar como é que podemos compreender a paternidade de José. Então, nós temos aqui, a tradição cunhou vários qualificativos. Muitos não são inadequados, muitos não são adequados, melhor dizendo. A maioria são inadequados, mas é o esforço. Por detrás de tudo isso, encontra-se o esforço de entender qual o tipo de paternidade de José. Vamos lá. Pai espiritual. Muitas vezes a gente encontra essa expressão. José, pai espiritual de Jesus. Para opô-lo ao pai carnal, já que Jesus não nasceu do sêmen de José, não teve a participação de José. Jesus, ele é obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Então esse título, pai espiritual, é mais para salvaguardar a virgindade de Maria e mostrar a origem divina de Jesus. Esse título, porém, não qualifica todas as funções que um pai assume em relação ao filho. Por isso que não é um título completo, mas vale em relação ao esforço de mostrar a presença de José na vida de Jesus.
Temos também outro qualificativo, pai davídico. Por quê? Porque impondo o nome a Jesus, José vai inserir Jesus na linhagem de Davi, da qual se esperava que viesse, que nascesse o Messias. Então José garante essa linhagem, José garante um passado para Jesus. Para nós, esse título, pai davídico, não fala tanto, não diz tanto quanto dizia lá no tempo de Jesus, porque está ligado a certo tipo de teologia judaica. Mas às vezes nós encontramos também esse atributo, pai davídico. Também encontramos o qualificativo pai putativo. Isso é mais comum no nosso meio. José, pai putativo de Jesus. O que significa isso? É o pai reputado ou suposto como tal. Esse é o sentido de putativo. É um qualificativo totalmente exterior, que não expressa a grandeza da paternidade e não acena para a grandiosidade da missão de José junto a Jesus e a Maria. Mas é também, vamos dizer, esse título pai putativo. Nesse título nós encontramos também, percebemos esse esforço de preservar a dignidade da Virgem Maria. Temos também outro título, pai legal. Seria o pai jurídico, por conviver com Maria, sua mãe. Por esse título se preserva a Maria de falsos juízos, porque ela tem um esposo, ela tem ali uma casa, uma família. E também esse título, pai legal, garante a Jesus aquilo que eu disse, uma origem digna. Então, Jesus não seria de origem espúria. Então, ele tem um pai legal. Mas, da mesma forma que esse título pai putativo é o título legal, pai legal, também é muito exterior. Não fala muito sobre a grandeza da missão de José. Porém, existe também esse título. Temos também outro título, pai adotivo, muito comum também no nosso meio. José não foi pai por natureza, mas nós sabemos que alguém pode se fazer pai adotando alguém como filho. Efetivamente, o que faz alguém ser pai não é apenas o ato físico da geração, mas principalmente esse engajamento afetivo, psicológico, moral. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que José é pai adotivo. Mas, como dissemos, esse qualificativo também não consegue atender a todo o sentido da paternidade de José. E também temos pai matrimonial. A paternidade de José decorre do matrimônio dele com a Virgem Maria, que foi um matrimônio verdadeiro, um matrimônio legítimo, e José exercia para com Jesus todos os direitos e deveres de um pai. João Paulo II ele tem uma frase bonita que diz assim: José é verdadeira família humana. A família de José, melhor dizendo, é verdadeira família humana. Nela José é pai. A sua paternidade, porém, não é só aparente ou apenas substitutiva, mas está dotada plenamente da autenticidade da paternidade humana, da autenticidade da missão paterna na família. Esse qualificativo talvez seja o mais objetivo e adequado para entendermos o que significa dizer que José foi pai de Jesus e esposo de Maria. Então, esse título, pai matrimonial. Mas temos também outros. Pai nutrício é o pai que nutre e provê as necessidades do filho de Jesus, coisa que São José naturalmente fez. Temos também pai funcional, seria um pai meramente exterior à família, com uma função de cuidar, nutrir, educar, uma espécie de encargo de que foi incumbido por Deus. Temos também pai educativo, novamente se restringe
a paternidade é apenas uma função, que é educar, embora seja importante, porque com esse título pai educativo nós entendemos que José, ele introduziu Jesus na cultura, como o pai introduziu Jesus nas tradições judaicas da época. E pai também virginal. Aqui se responde pela pergunta acerca da intimidade sexual entre José e Maria. A tradição que vem desde os tempos evangélicos atesta que Maria sempre foi virgem. Ela possuía uma virgindade singular que permitia a ela ser virgem e, ao mesmo tempo, ser mãe. Claro que esse evento só pode ser compreendido como obra divina. Quer dizer, Maria, mãe, não a partir do sêmen de José, mas por força do Espírito Santo. Então, esses são alguns qualificativos que a tradição apresenta sobre a figura paterna de José. Como disse, alguns qualificativos são, vamos dizer assim, conseguem expressar com mais propriedade a grandeza da missão de José. Outros não tanto. O importante é mostrar que existe um esforço por parte da tradição em apresentar José como uma figura importantíssima na vida de Jesus. Então, de todas as formas, nós tratamos e trabalhamos a paternidade de José como única e singular, uma paternidade que se perde para dentro do mistério de Deus. Deus se propôs assumir a realidade humana, fazendo-a sua. Por isso, formou uma família para acolher o seu filho. E nessa família, José exerceu uma função importantíssima: esposo de Maria e pai de Jesus. Vamos encerrar a nossa reflexão com a nossa oração. Nossas vozes te celebram, operário São José, que a oficina consagraste trabalhando em Nazaré. Tão humildes tu vivias, tendo em ti sangue de rei. Em silêncio um Deus nutrias, ao cumprires sua lei. O teu lar era um modelo de trabalho e de oração. Com o suor da tua face conquistavas o teu pão. Elimina os egoísmos, dá aos pobres de comer. Possa a Igreja Cristo místico sob a tua mão crescer. No Deus Trino, autor do mundo, proclamemos nossa fé, imitando a vida e a morte do operário São José.